Com o programa, quem tá me chamando é Mauro Santana para dar as notícias do Rubro Negro, né? Ele tá aí esperando as notícias do Flamengo. Mauro, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Patrick. Um abraço a você, a galera ligada aqui em Os Donos da Bola. Ano novo, vida nova e diretoria nova. Lembrando que neste 1º de janeiro, a diretoria do Flamengo recém-impossada, encabeçada por Rodolfo Landim, finalmente vai poder ter a caneta na mão. Ou seja, vão poder assinar os contratos e efetivamente ter as decisões executivas no clube. Muito embora eles já venham trabalhando desde a eleição que aconteceu no último dia 8 e que conduziu a chapa roxa, a chapa do Rodolfo Landim, à eleição a administração do Flamengo em substituição a Eduardo Bandeira de Melo. Houve todo um processo de transição, mas agora, de maneira efetiva, Rodolfo Landim é o presidente do Flamengo e tem total poder de decisão no clube. É claro, este ano de 2019 será fundamental para ele, até porque, apesar de ter todo um triênio para trabalhar, já existe uma insatisfação da torcida do Flamengo com relação ao que aconteceu durante a administração do Bandeira, principalmente na última das duas gestões do Bandeira de Melo, e a paciência do torcedor já está esgotada. O torcedor do Flamengo quer títulos, quer resultados dentro de campo e vai cobrar isto de Rodolfo Landim. Muito embora a situação já esteja acontecendo, no que se refere também à composição do departamento de futebol, além do novo vice de futebol, Marcos Braz, também retornou ao clube, né, a última semana de 2018. Paulo Pelaipe, que foi diretor executivo de futebol na primeira gestão do Bandeira, então existe já toda uma estruturação do futebol, justamente para que possa dar agilidade a todo esse processo e que também traga títulos ao rubro-negro. Por falar em títulos, a gente lembra, né, que o primeiro compromisso não será do profissional em 2019, mas da categoria júnior, o time sub-20 do Flamengo, que vai defender o título da Copa São Paulo de futebol da categoria. O Flamengo, que é atual campeão, venceu a edição realizada em 2018, também já havia vencido em 2016, lembrando que o Flamengo tem 2 outros títulos em 1990 e 2011, portanto, nesta década o Flamengo já conquistou 3 títulos e parte aí para a 4ª conquista, para que o torcedor possa ficar ligado deste time que está sendo montado para a realização desta competição. Vários jogadores campeões da Copa do Brasil Sub-17, que também aconteceu no mês de dezembro, no eletrizante clássico Fla-Flu, que decidiu a competição. Vários deles serão incorporados e utilizados. Então, eu já dou até uma dica para a galera. Olho nesses 3 jogadores. Zagueiro Patrick, Renier, jogador de meio campo, muito habilidoso, e também Vitor Gabriel, costuma fazer muitos gols. Estes 3 podem ser os destaques do Flamengo nesta competição. É claro, o rubro-negro avançando e, quem sabe, chegando a mais uma final. Valeu, Patrick. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Mauro. Nélio, você que foi campeão, né, da Copa São Paulo de Juniores, tá vindo aí mais uma competição que tem um glamour enorme, fica todo mundo atento a ver as promessas que vão saindo por aí. O Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil Sub-17 e também campeão da Copa São Paulo Juniores, vai entrar lutando pelo bi. O que esperar desse torneio aí, a molecada do Flamengo? Uma geração que promete, porque as 2 últimas, talvez não, as maiores vendas da história do Flamengo vieram agora com o Vinícius Júnior e também com o Paquetá, 2 crias da base do clube. Verdade, Patrick. É uma competição que tem um glamour, né, especial, né? Poderia se dizer até que era o Campeonato Brasileiro hoje, até com muito mais equipes, né? E sem dúvida nenhuma é um campeonato, é uma Taça São Paulo, né? Que todo jogador, principalmente nessa idade, gostaria de estar disputando. São jogos importantes, jogos em estádios... que atrai a atenção de todos os grandes clubes também, né? Exatamente. E o jogador tem que estar sempre preparado para essa competição. E dali, sem dúvida nenhuma, é a transição, né, Patrick? Depois dessa competição, os jogadores esperam, sem dúvida nenhuma, estar integrar principalmente uma equipe de profissionais. Ser puxado ali para o elenco. Assim como foi muitos da minha geração, de 1990, o Djalma, Paulo Nunes, Marcelinho, Júnior Baiano, Fabinho, Marquinhos. Enfim, dali saiu uma geração, sem dúvida nenhuma, para o ano seguinte, que foi 1991, e a gente conseguiu ser campeão carioca naquela ocasião e brasileiro 92. Então, sem dúvida nenhuma, é uma competição muito importante
E dali, sem dúvida nenhuma, é o trampolim para a subida para o jogador para a equipe profissional. Presidente, a gente fala muito aqui que, diferentemente do Flamengo, que já está num patamar financeiro hoje com as dívidas mais sanadas, Vasco, Fluminense e Botafogo sofrem um pouco mais para colocar as contas em dias e ir atrás de reforços. Então, acaba que a base é uma grande solução, não só para o elenco, para achar peças importantes para o elenco, como para dar um respiro financeiro de venda, de você conseguir vender o jogador. Por exemplo, o Vasco passava um momento muito difícil quando vendeu o Paulinho, o Botafogo também vendeu o Matheus Fernandes, que estava precisando fazer essa venda. E aí eu pergunto para você, como você vê hoje o trabalho do futebol de base no futebol carioca, não só dos 4 grandes, como também dos clubes de menor investimento? A gente recebeu aqui como convidado o Juninho, que é um volante do Ceará, que foi cria, revelou aqui pra gente, do Madureira e do América. Era muito comum a gente ver grandes jogadores saindo dessas equipes de menor investimento e hoje é mais complicado. Como é que você vê esse trabalho de base no Rio? Veja só. Os 4 grandes, praticamente, eles fazem lá o seu trabalho de base, começando aí pelo Fluminense, Flamengo, o Vasco, que revelou vários atletas, o Botafogo, que ainda não tem o seu CT e, consequentemente, eu acho que ele ainda está um pouco aquém desses 3 primeiros que eu falei. E há que se destacar aqui o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é um dos clubes que não é clube grande, um clube tido até como clube pequeno, e desenvolve um trabalho de base que ele tem uma mais estrutura maravilhosa. Uma estrutura excelente, tem mais Gramado, de 40. 6 campos no centro de Ele treinamento. tem mais de 40 atletas espalhados por esse país afora em grandes clubes, participando de grandes clubes. Agora, há uma necessidade de que esse trabalho seja ampliado. E os clubes chamados de menor investimento precisam acordar para esse detalhe. A fonte, a produção de novos atletas, de novos talentos, é que, evidentemente, vai lhes dar fôlego e recursos para fazer frente às suas despesas das categorias superiores. Esse é o foco. Enquanto isso não acontecer, as coisas vão ficar um pouco complicadas para esse chamado clube de menor investimento. Acho que eles deveriam mirar no exemplo do Nova Iguaçu. Agora, por outro lado, em termos de trabalho de base no Rio de Janeiro, acho que deve haver uma frustração desses clubes quando eles não veem contemplados os seus esforços e os seus talentos reconhecidos. Por quê? Por exemplo, você disse aí, o Flamengo, o Mauro citou, tem 3 grandes atletas, o Flamengo ganhou isso, foi campeão nacional disso, campeão da competição nacional daquilo, etc, etc. E, no entanto, por exemplo, num campeonato, numa convocação para um campeonato sub-17, que vai acontecer em 2019, na Sul-Americana, por exemplo, o Flamengo teve 2 atletas convocados, o Fluminense teve 2 atletas convocados, e o Palmeiras teve 8 atletas convocados. Isso eu acho extremamente estranho. Como é estranho também que esse senso de observação dos talentos nesse país afora não pode ficar concentrado em meia dúzia de clubes. Não é possível que por esse país afora não se tenha talentos que possam ser, pelo menos, analisados. Então, como ninguém vê nada nesse contexto geral, a coisa fica distorcida. É verdade, presidente. E se a gente for levar em consideração que nessa categoria sub-17, os finalistas da Copa do Brasil sub-17 foram justamente Fluminense e também o Flamengo, que só tiveram 4 jogadores ao todo. E aí você falando pra gente que tiveram o Palmeiras, só o Palmeiras teve 8 jogadores, realmente é um número bem diferenciado.